Então, boa noite, meus irmãos. Aqui estamos, retornando à palestra presencial da Associação Médico-Espírita do Distrito Federal, temas de saúde e espiritualidade. E com muita alegria que nós recebemos as pessoas que aqui comparecem e também enviamos as nossas saudações àqueles que nos acompanharão pelas mídias agora, neste momento e a posteriori. Então, vamos iniciar fazendo uma harmonização para que possamos absorver da melhor forma possível as palavras que a nossa colega Fabiola irá proferir. Fabiola trará para nós um tema interessantíssimo acerca da reforma íntima, a tão almejada de todos nós, e qual a possibilidade de nós a realizarmos de maneira efetiva. Então, vamos aquietando as nossas mentes, nos colocando em uma posição confortável, respirando de forma pausada, tranquila, tendo a certeza absoluta de estarmos inalando as bênçãos e as vibrações depositadas pelas equipes espirituais neste salão, e aonde aqueles que estiverem em solar tenha certeza que também recebem as vibrações dos mesmos amigos espirituais. E desta forma, agradeçamos a Deus a oportunidade de aqui estarmos reunidos nesta casa, recebendo, neste contato curto, algumas advertências, alguns ensinamentos que nos confortará o nosso coração. E agradecidos a Jesus pela saúde física, mas especialmente por mantermos a esperança, a fé no futuro, nas nossas necessidades, no amparo e assistência àqueles que nos são caros, os nossos entes queridos, mas também aos nossos irmãos que sofrem anonimamente em cada canto desta cidade e deste país e do mundo. Agradecemos imensamente aqui estarmos novamente, envolvendo a nossa companheira Fabiola em ondas de paz, de amor e de esperança, para que ela desenvolva o tema, trazendo para nós a mensagem que nós mais necessitamos no momento. Que assim seja. Cumprimento a todos que nos acompanham. Muito obrigada, Antônia, pela prece, pelas palavras. E hoje, especificamente, nós, da Associação Médico-Espírita do Distrito Federal, estamos extremamente felizes por estarmos aqui comemorando os nossos 15 anos, em parceria aqui na Comunhão Espírita de Brasília. E sempre falamos, que é 15 anos de aprendizado na medicina, no trabalho da medicina da alma. Então, é muito bom comemorarmos esse aniversário junto a todos que nos acompanham para a reflexão dessa palestra. Nós não podíamos deixar de reverenciar e lembrar aqueles que são os nossos inspiradores. O nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono de todas as associações médico-espíritas espalhadas por todo o Brasil e também aquelas da AME Internacional. E nós lembramos uma frase extremamente emblemática do nosso patrono, que nos fala que a ciência nadará em um oceano de incertezas enquanto não distinguir as causas físicas das morais para poder aplicar às doenças os meios corretivos. Lembramos também que nessa caminhada nós temos os inspiradores da medicina da alma, que são aqueles missionários que trazem e que trouxeram o seu trabalho como a grandes alavancadores do que hoje nós seguimos nessa caminhada. Evidentemente, não podíamos deixar de lembrar e de falar do nosso querido Mestre Jesus,
que é o médico de nossas almas, o grande psicopedagogo, aquele que é o nosso modelo e guia aqui na nossa jornada terrena. E dele, quando ele disse: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura", nós nos lembramos dessas figuras ímpares, trabalhadores da seara do Cristo, que inspira o trabalho de todas as AMEs. Dr. Bezerra de Menezes, que nós já citamos uma frase, nosso querido Francisco Xavier, como exemplo máximo da mediunidade com Jesus, que nos deixou um legado espetacular de ensinamentos através das suas mãos abençoadas em mais de 500 livros psicografados. E a nossa querida doutora Marlene Nobre, que há cerca de 15 anos, aqui convidada nessa casa, após uma palestra, convidou um grupo de médicos para que pudessem, então, iniciar o trabalho da Associação Médico Espírita aqui em nossa cidade. E nós nos sentimos agradecidos ao seu trabalho, à sua dedicação na seara do Cristo e que inspira, do mundo espiritual, temos certeza, todos os trabalhos que as associações médico-espíritas fazem em todo o Brasil. O tema que nos cabe hoje é a reforma da casa íntima. E nós perguntamos, é possível? Aqui nós podemos ver numa imagem o coração, como se estivesse sendo cuidado por um lavrador. E, na verdade, nosso tema de hoje vai nos falar que é em nossos corações e em nossas mentes que nós devemos lavrar a terra, lavrar as nossas oportunidades de semear para podermos colher aquilo que nós viemos como proposta para a nossa encarnação e a nossa jornada aqui na Terra. Então, quando nós observamos a natureza numa imagem como essa, um belo caminho cheio de árvores, com os raios do sol que chega até nós, nós podemos nos transportar e mentalizar essa imagem, respirarmos profundamente e nos conectarmos, não de forma puramente mental e intelectual, mas podermos fazer o exercício de inspirarmos na natureza que nos envolve, para podermos conectar com os nossos benfeitores que possam nos ajudar no entendimento e na compreensão de tudo aquilo que nós vamos aprendendo ao longo do caminho. E sempre lembrar dessa imagem, como é bom a gente estar em contato com a natureza. É uma forma da gente também estar buscando essa conexão com o nosso sagrado. E quando nós falamos de reforma da casa íntima, eu pergunto, qual é a minha casa? Qual é a nossa casa? Eu estou falando apenas desse corpo físico em que nós transitamos nesse mundo, nessa experiência atual? Ou falamos da nossa casa física, do nosso lar, aonde, como nos explicam os espíritos maiores, é o nosso cadinho, é onde nós temos a oportunidade de experienciar relações para o nosso próprio crescimento e o crescimento daqueles que são próximos. E como diz no livro Jesus no Lar, no capítulo 1, quando Jesus, na casa de Simão Pedro, ele inaugura o primeiro culto no lar, uma das perguntas que se faz é essa: se nós não tivermos paz em nosso lar, nós como queremos paz entre as nações? Então, mais do que nunca é necessário trazer essa reflexão, que a nossa casa, ela tem a nossa estrutura física, do nosso corpo físico, mas nós temos o nosso corpo, o nosso lar, que também é a nossa casa, mas também o nosso planeta Terra. Todos intimamente interligados. Não haverá paz no mundo
enquanto não tivermos paz em nós mesmos, em nossos lares. A terra é o reflexo daquilo que nós fazemos. E pensando sobre esse tema, que é tão falado dentro do movimento e da doutrina espírita, que é a nossa reforma íntima, ou nosso autoaprimoramento, nós nos deparamos com uma belíssima lição e reflexão na qual nos baseamos o estudo nessa oportunidade, que é do livro Vinha de Luz, na lição 133, que eu convido a todos para que depois possam folheá-la. É belíssima. E nessa lição, fala-nos sobre a casa espiritual, através da reflexão de Emmanuel, nas palavras que Pedro deixou. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual. Mostrando que nós, desde a nossa criação, nós estamos construindo essa casa espiritual na qual nós nos colocamos no mundo. E isso é uma construção absolutamente diária. São pedras vivas, são momentos, experiências que vão nos ajudando a construir essa casa espiritual, que pode ser harmoniosa ou não, dependendo, como veremos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós escolhemos. E vi um post, achei bastante interessante, de uma autora que colocou a imagem de como se fosse um útero ligado à natureza, ao mar, e ela fala: a tua primeira casa foi uma mulher, respeita e agradece. Mariana Ruppel. Interessantíssimo essa colocação, porque sim, nós precisamos entrar em harmonia e honrar aqueles que nos permitiram a experiência na Terra, porque ela é absolutamente preciosa na nossa jornada de espíritos imortais. Então, que possamos sim agradecer a essa primeira casa que nos acolhe no nosso útero materno e respeitar e honrar os nossos pais, como nós temos na lição do Evangelho. E aí, dentro dessa visão da saúde integral, nós observamos que o aprendizado é integrativo. Não há como só avaliarmos o corpo. É necessário trazermos para o entendimento dessa saúde plena ao corpo, a mente e o espírito. Como nos diz no livro Consolador, o que seria a saúde? E Emmanuel nos fala que é a perfeita harmonia da alma. Mas como alcançar isso? De que forma? E ele complementa na mesma resposta, que às vezes passamos por percalços e dificuldades, mas que são oportunidades de alcançarmos essa mesma harmonia que tanto buscamos. E quando nós falamos em corpo, mente e espírito, nós vamos falar aqui um pouco na mente, que, como diz Emmanuel no Pensamento e Vida, ele fala que a mente, a nossa mente é o espelho da vida em toda parte. E, de uma forma muito interessante, o nosso colega Décio Iandoli, no livro Cérebro Triuno, ele nos fala que a mente é a fação manifesta do eu maior, é a nossa alma ou princípio inteligente individualizado que vai manifestar-se em 3 níveis de expressão aqui na Terra. Seja a mente consciente, que é aquela que nós temos nas nossas relações diárias, que todos nós já conhecemos e vivenciamos no nosso dia a dia, a nossa mente subconsciente e a nossa mente inconsciente, nas palavras de Dr. Jorge Andréa, que seria a nossa dimensão espiritual. Então, aqui nós começamos a perceber que o ser humano, ele é complexo. Essa casa que nós habitamos, que é o nosso corpo físico, ela é complexa. E também nós vamos lembrar que dentro da doutrina espírita nós aprendemos que o ser humano ele tem um tríplice aspecto. Ele tem o seu corpo físico, o seu perispírito, que é esse corpo espiritual de ligação,
e o espírito, a sua casa mental, que segundo André Luiz, a nossa casa mental é o envoltório sutil da nossa mente. E é exatamente essa casa mental que projeta e constrói a forma do nosso corpo perispiritual, que vai então impressionar a nossa forma física dentro das necessidades evolutivas de cada um de nós, em cada experiência reencarnatória. Então começamos a perceber aqui que a nossa casa, ela é linda, ela é maravilhosa e ela é complexa. Não basta só olharmos para uma de suas dimensões, é necessário avaliarmos como um todo. E dentro desse corpo perispiritual, ou desse psicossoma, ou perispírito, nós vamos ver que esse corpo mais sutil, além desse que nós visualizamos, ele tem fulcros de energia, que são chamados os chakras pelas tradições milenares, ou então centros vitais, segundo a André Luiz, nas obras psicografadas por Chico Xavier. Mas o que seriam esses chakras ou esses fulcros energéticos? Seriam lugares onde nós temos a recepção e a transdução da energia que permite que nós nos expressemos aqui na matéria. E ele descreve esses nossos chakras com o conjunto desses canais e desses fulcros energéticos, como nessa imagem belíssima que nós aqui apresentamos, como se fosse então a nossa túnica eletromagnética, que segundo Emmanuel é aquela que recebe as impressões da nossa mente e do nosso sentimento e que somos capazes de modificar. E evidentemente que tudo isso da criação não é por acaso. Tudo isso foi planejado pela espiritualidade maior, por Deus nosso Pai Criador, para que nós pudéssemos da melhor maneira termos o veículo necessário e adequado à nossa necessidade evolutiva em cada uma das encarnações. Então, quando falamos em reforma íntima, é interessante que saibamos quais são os instrumentos e as ferramentas que Deus colocou à disposição de nós, para que nós possamos aproveitar esses conhecimentos e, numa oportunidade de entendimento, procurarmos fazer o melhor. Da mesma forma que nós temos um carro, se nós não conhecermos o seu funcionamento, nós podemos criar avarias nesse carro. Da mesma forma, é interessante que saibamos que nessa complexidade que é o nosso aspecto tríplice, nós temos sim todo o potencial de respostas e de retornos a tudo aquilo que nós construímos em cada dia da nossa vida. E como nós fazemos isso? De que forma faríamos isso? Então, nós vamos ver que o nosso espírito imortal, que vem caminhando a longos e longos de anos, milênios, no aprendizado constante do seu autoaprimoramento, através desse espírito imortal, através do sentimento, do pensamento e da vontade, que são para o espírito como as mãos são para o nosso corpo físico, como nos ensina Kardec. E vai, então, imprimir ao nosso perispírito, que é esse corpo de ligação entre o espírito e o corpo físico, como se fosse uma ponte transdimensional, ou, segundo os estudos, falam de uma interface físico-etérica, em que nós teremos desde a parte mais material desse nosso corpo, mais fluido, mais sutil, até a parte mais sutil desse mesmo corpo, fazendo então essa ligação. E nessa interface físico-etérica, nós vamos ter descritos o duplo etérico e os canais de energia, que são os chakras e os nadis,
que são exatamente os canais mais profundos que formam essa túnica eletromagnética, os meridianos acupunturais, o sistema nervoso, o sistema endócrino, como ponte transdimensional, que vai, através daquilo que pensamos e sentimos, vai trazer-nos as respostas neuroquímicas necessárias a imprimir aos nossos sistemas orgânicos as respostas que podem ser, tanto do ponto de vista funcional ou até orgânico, seja para a saúde, seja para o adoecimento. E continuando a reflexão em cima da lição 133 da Casa Espiritual do Vinha de Luz, Emmanuel nos fala que cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Aqui já vem uma atenção que nós devemos ter. Todos nós precisamos de melhorar alguma coisa. Todos nós podemos nos aperfeiçoar em alguma coisa. Então, o fato de termos já essa consciência de que estamos indo bem nessa dimensão da minha vida, mas nessa aqui está difícil, começo a perceber que sou muito rancorosa, que guardo muito mágoas, ressentimentos, que fico numa ruminação de sentimentos, é necessário, então, perceber o que me faz ser assim, de que forma eu posso me aprimorar. Porque, como bem diz Emmanuel, todos os dias e sempre temos oportunidade de nos melhorarmos. Basta acionarmos a nossa vontade. E é interessante de que forma e aonde que nós vamos atuar nas nossas vontades e nas nossas escolhas, nos nossos sentimentos. Olha que interessante. Nós somos os síndicos de um grande edifício, um edifício que é o corpo humano, que é constituído por cerca de 70 a 100 trilhões de células, com especificações impressionantes em sistemas e órgãos. E a nossa mente é que comanda essas células, que são verdadeiras usinas de força, que vão responder àquilo que nós determinamos, àquilo que nós escolhemos. E quem nos diz isso? Quem nos diz isso é André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no Evolução em Dois Mundos, já em 1958. Ele nos diz que essa célula, esses pequenos motores do qual nós gerimos, são animálculos infinitesimais que se revelam domesticados e hordeiros na colmeia orgânica. Assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo o pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Olha que maravilha! Em 1958, quando sequer ainda tínhamos conhecimento de como é o funcionamento real de uma célula, nós percebemos que aqui já está um grande direcionamento que André Luiz nos mostra, que é as nossas células, elas respondem àquilo que nós comandamos. E olha que interessante, doutora Candice Pert, que é uma neurocientista e farmacologista americana, que ela descobriu os receptores opioides de endorfinas no cérebro. Ela desenvolveu 2 livros estupidamente interessantes para quem gosta de estudar sobre ciência, sobre saúde e espiritualidade. Um deles é a Moléculas da Emoção e o outro é a conexão corpo, mente e espírito para o seu bem-estar. E ela nos fala que somos os nossos receptores, ou seja, são essas portinhas que nós temos em cada uma das nossas células, que somos os nossos receptores vibrando em ressonância celular com os sulcos corporais, em uma dança somático-psíquica simultânea que integra o corpo, a alma e o espírito numa realidade única e, ao mesmo tempo, extremamente complexa. Puro André Luiz já nos mostrando
a doutora Candice Pert. E para mostrarmos isso, no livro Entre a Terra e o Céu, de 1954, no capítulo 20, em que o ministro Clarencio, instruindo André Luiz, mostrando o caso do menino Júlio, que em outra encarnação, na vida passada, havia se desencarnado pela opção, pela escolha do suicídio, ingerindo veneno. Estava no mundo espiritual, se recuperando, esperando uma nova oportunidade para o seu resgate. E nesse capítulo, convido a todos para que possam depois debruçar sobre ele. O ministro Clarencio fala de uma beleza, de uma forma grandiosa, de todos esses centros vitais e o que nós produzimos quando nós desequilibramos os centros vitais pelas nossas escolhas equivocadas. E ele nos fala que o nosso corpo de matéria rarefeita, que é esse corpo espiritual, está intimamente regido pelos 7 centros de força, como já citamos. E esses centros de força, eles interagem entre si, eles levam o influxo da mente às células elétricas, formando um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então, meus irmãos, a nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e aí nós teremos o nosso habitat. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda, mostrando que tudo vibra, e nossos pensamentos e emoções também vibram, e essas vibrações são captadas de uma forma até poética, como descreveu a doutora Candice Pert e como descreve André Luiz, mostrando como uma orquestração em que tudo está interligado. Interessante nós vermos que o Dr. David Hawkins, que é um médico psiquiatra e espiritualista, ele desenvolveu uma escala de emoções, uma escala de consciência, em que essa escala de consciência do Dr. Hawkins, ela vai fazer com que demonstre que cada pessoa percebe a realidade de acordo com seu nível de consciência. Com base nesse princípio, as ideias, emoções, ações, vibração energética irão corresponder ao nível consciencial de cada um. E é interessante porque aí nós veremos que cada uma das nossas emoções, elas vibram em uma frequência. E nós vamos ver que quanto mais baixa nessa escala, as vibrações de vergonha, culpa, apatia, tristeza e medo, maior reverberação ela vai trazer ao nosso corpo físico. Por outro lado, no nosso corpo perispiritual e, consequentemente, no nosso corpo físico. Por outro lado, vibrações de paz, de alegria, de amor, de aceitação, vibram em frequências muito mais altas, trazendo, então, a resposta celular, vibracional a esse estado, vamos dizer assim, emotivo, ou esse estado consciencial. É interessante que, em plena pandemia, o que nós vimos durante todo esse período? Um extremo medo. E o medo é uma das questões que mais desequilibram o nosso sistema imunológico, fazendo com que as nossas células respondam de uma forma atabalhada e, muitas vezes, permitindo que os agentes infecciosos, por queda da nossa defesa imunológica, possam nos atingir. E isso a gente viu que já saem alguns trabalhos mostrando que entre os fatores de risco para uma doença do coronavírus mais grave estaria a obesidade e também o medo, mostrando então que é necessário mudarmos a nossa postura diante desses desafios que todos nós estamos submetidos, porque senão nós vamos levar aos nossas 100 trilhões de células uma ordem ou uma indução mental para que ela tenha medo, para que ela fique com uma reação que possa prejudicar
a sua resposta imunológica. Daí, meus irmãos, eu pergunto, como estamos cuidando da nossa casa íntima, dos nossos pensamentos e sentimentos em tempos de pandemia e de guerras? Essa imagem que coloco aqui mostra que nós estamos evoluindo? É curioso porque hoje nós percebemos isso, né? Cada vez mais abaixados diante das telas, cada vez mais envolvidos diante de uma vida virtual. E muitas vezes não estamos atentos à nossa vida real, aquela que possa verdadeiramente ajudar o nosso espírito nessa sua trajetória. E ainda refletindo sobre esse pequeno capítulo, a casa espiritual, Emmanuel nos fala de uma forma simbólica, mostrando que algumas vezes nós recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos. Quantos de nós também relegamos a nossa casa física ao abandono por falta de autocuidado, por falta de autopercepção das nossas emoções, das nossas dores? E ele nos fala ainda, existem casas cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível. E também há moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba, com indisfarçável desorganização interior. De uma forma simbólica e bela, aqui nos chama a atenção que muitas vezes introduzimos também em nossa casa íntima os lixos que nós estamos sempre bombardeados nos nossos dia a dias. Se nós não tivermos atenção com aquilo que entra em nosso coração e em nossa mente, nós estaremos agindo com a nossa casa íntima exatamente como é descrito nessas imagens tão interessantes e simbólicas que Emmanuel nos traz. Quantas casas ostentam fachadas belíssimas, mas por dentro há desorganização, há dor, há desequilíbrio. Então, o quanto que nós temos que ter atenção no mundo amplamente digital, no mundo em que todos estão diante das telas, seja do computador, do celular, do tablet e assim por diante, e muitas vezes nas mídias sociais, reportando vidas absolutamente felizes, como se não estivessem passando por nenhuma dificuldade, mas que às vezes podem ocultar dores profundas, porque ainda estamos num mundo de expiação e provas, em que muitas vezes aparecer é muito mais importante naquilo que é o ser, aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. Mas ele ainda nos fala que nessa lição, que a lição de Jesus, que é o nosso mestre e guia, não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da nossa reforma integral da casa íntima, mostrando que nós temos no Evangelho do Cristo todos os nossos norteadores para nos ajudar nessa reforma constante que precisamos fazer. Quem de nós, muitas vezes numa casa que já está precisando de uma reforma, chamamos alguém, contratamos alguém, ficamos felizes, passamos por todos os transtornos que é uma obra, mas ficamos felizes quando aquela obra está pronta, porque é o lar que nos acolhe, nos sentimos felizes. E nós também precisamos lembrar que Jesus nos convida a essa reforma no dia a dia. Às vezes são pequenas ações. Ah, mas como eu vou fazer isso? Às vezes é dando um bom dia ao nosso porteiro, é dando um bom dia àquele pessoa em situação de rua que passa pela nossa sociedade absolutamente invisível. É sermos tolerantes, é sermos respeitosos, é procurarmos desenvolver a capacidade de termos empatia pelo outro, de respeito pelo outro. Isso sim
é a construção e reconstrução da nossa casa íntima. Porque nos perguntando, qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Por que eu sinto-me parte ou conectada ou não a algo maior? Esse eu acho que é o grande questionamento que sempre trouxe para que eu buscasse dentro hoje do movimento espírita, da Associação Médico Espírita e de todos aqueles conhecimentos que nós vamos adquirindo para que possa ter um sentido ao que nós estamos fazendo aqui na Terra. E é interessante que, mais uma vez, demonstrando que nós temos todas as potencialidades em nós, nós temos no mundo maior, no livro do André Luiz, no capítulo 3, a casa mental, mostrando que o nosso cérebro, esse instrumento maravilhoso da nossa projeção e da nossa expressão aqui na Terra, ele é descrito como também termos a nossa casa mental em 3 andares e que é belíssimamente estudado no cérebro triuno, que foi editado e produzido pela Associação Médico Espírita do Brasil, que nós vamos ter oportunidade de estudar esse ano e vamos divulgar a todos com um estudo aberto a todos uma vez por mês. E nesse livro maravilhoso, ele nos fala que nós trazemos dentro desse arcabouço maravilhoso cerebral os 3 andares da nossa casa mental, onde nós temos o nosso cérebro primitivo, não primitivo de que não é tão importante, absolutamente importante, porque ele é ligado ao nosso passado, é ligado aos nossos hábitos e os nossos automatismos, é todas as estruturas cerebrais subcorticais. Nós teríamos o cérebro intermediário, que é aquele em que nós ligado ao córtex motor, que é aquele da nossa ação aqui na Terra, aonde nós, através do esforço e da vontade, nós nos exteriorizamos, nós agimos, nós atuamos aqui na nossa experiência terrestre. E temos a casa das noções superiores, que é chamado superconsciente, que é ligada ao nosso futuro ideal e meta superior, que já nos coloca que nós ainda temos, a ciência tem muito ainda que estudar os lobos frontais para o entendimento dessa potencialidade nossa de ligação com o mais alto. Então, em nossa casa mental, nós temos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Aonde nós nos estacionamos? Será que nós estamos ligadas ao nosso passado? Será que nosso presente ele é automático, sem que nós passemos um pouco para refletir sobre as nossas habilidades e sobre as nossas potencialidades de atuação aqui na Terra? É algo que serve para nós refletirmos. Nós, espíritos imortais, nessa experiência na Terra, nós trazemos o nosso passado, temos o nosso presente, e aqui nós vamos construir o nosso futuro. Que possamos despertar para essa maravilha, que é a oportunidade de estarmos aqui em plena transição planetária, com todos os desafios incomensuráveis pelos quais todos nós estamos passando. Mas não é por acaso que nós estamos aqui exatamente nesse momento. E se nós não descobrirmos os caminhos para que nós possamos nos reequilibrarmos, para que nós possamos ter cada vez mais fé e confiança nesse futuro que é regido e nesse destino do planeta que é comandado pelo governador maior, que é o nosso querido e amado Mestre Jesus, nós nos perderemos facilmente. E olhe que interessante, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no seu departamento de estudos em espiritualidade e em doença cardiovascular, nós temos aqui a doutora Antônia Marilene como cardiologista, parabéns à especialidade, né, por ter sido uma das pioneiras em trazer essa temática para a área de saúde.
fez uma publicação em 2020 que se dizia exatamente assim: enfermidade moral, como pensamentos e sentimentos influenciam a saúde cardiovascular. E nós extrapolamos como influenciam toda a nossa saúde em todos os nossos sistemas orgânicos. E olhe que interessante, o capítulo, essa publicação começa com os seguintes questionamentos. Quando começamos a adoecer? Inicialmente teríamos o desequilíbrio espiritual na intimidade da nossa consciência por causa das escolhas e enfrentamentos das situações cotidianas que vivenciamos? Puro André Luiz, né? Ele aqui nos coloca exatamente que é necessário ver além do adoecimento. O que provoca isso? E eles começam a perceber que é necessário abrir um campo na ciência que chama-se o ambiente moral, onde aquela pessoa se encontra. Aqui, a moral, naquela concepção filosófica de virtudes, de forma de enfrentamento às situações do dia a dia. Porque sabe-se hoje que aquelas pessoas que são extremamente com grande irritabilidade, que são hostis, elas têm muito mais propensão a adoecimentos cardiovasculares, como arritmias e etc., hipertensão arterial. E isso nós podemos extrapolar em muitos outros sistemas orgânicos, que a nossa postura, ela vai refletir no nosso sistema orgânico, naquele que nós tivermos maior vulnerabilidade, e ali vai apresentar-se o adoecimento ou a doença, não como uma punição, mas como uma forma que todo esse arcabouço maravilhoso que nós temos aqui na Terra, de tentar entrar novamente no reequilíbrio que foi perdido pelas nossas escolhas equivocadas. E, falando nesse ambiente moral, no mesmo livro Cérebro Triuno, na parte 3, o colega psiquiatra da AME Pelotas, Dr. Sérgio Lopes, ele faz uma correlação absolutamente fantástica que nós vamos estudar ao longo do ano, que é exatamente a correlação entre a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala-nos das leis morais, e os 3 andares da casa mental. E aí ele foi elencando essas leis com cada uma das instâncias da nossa casa mental, mostrando que nós estamos na caminhada, na jornada, e para isso nós precisamos nos conhecer. Em qual dessas leis? Evidentemente que ainda estamos aqui para aprender a amar, mas em qual dessas leis nos fixamos ou não cumprimos adequadamente, e com isso nós refletimos essas escolhas, essas não cumprimento dessa lei em nossos sistemas orgânicos, que vão refletir, então, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Interessante correlação, que nas leis morais, da terceira parte do Livro dos Espíritos, nós já temos todo um roteiro para nos colocarmos nessa experiência aqui na Terra, de uma forma segura, de uma forma que possa verdadeiramente nos ajudar dentro daquilo que nós falamos, de uma vivência absolutamente linkada ao Evangelho do Cristo. E é evidentemente que quando nós falamos então desse complexo que é nós seres humanos, no nosso corpo físico, perispírito e espírito, para cada uma dessas porções nós podemos dizer que existem ferramentas que podem ajudar ao nosso reequilíbrio, mas é exatamente no nosso espírito, na nossa essência mais pura, que nós precisamos de mudar, precisamos de fazer essa reforma da casa íntima, no sentido do nosso aperfeiçoamento, do nosso autoaprimoramento, da forma que nós pudermos. Não aqui, de forma nenhuma, é aquela história de que nós somos diferentes e somos melhores. Não, mas é exatamente criar em nós aquilo que Santo Agostinho nos ensina também no Livro dos Espíritos. Toda vez que chegarmos à noite, fazermos um levantamento daquilo que foi o nosso dia,
para colocarmos numa balança aonde nós acertamos, aonde que nós nos equivocamos, para que possamos, a cada dia, fazendo essa experiência pessoal, íntima, podemos perceber em qual aspecto da nossa dimensão humana nós precisamos de ajuste. Muitas vezes, segundo essa lição da casa espiritual, é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Nada mais adequado do que essa frase para o momento atual que nós vivemos. Nós vivemos uma pandemia Covid-19, em que nós tivemos que, de uma forma abrupta, ficarmos cada vez mais dentro da nossa casa íntima, dentro do nosso lar. E o quanto que isso gerou de dificuldades e transtornos que até hoje nós vemos aí as repercussões. Por que isso? Porque nós não estamos habituados a esse caminho interno, a esse caminho interior. Daí o grande número de transtornos mentais que começamos a observar durante esse período de pandemia. Mas, olha, quando a gente vê uma tragédia como que aconteceu em Petrópolis agora, recente, quando nós vemos a guerra da Ucrânia, em que pessoas são tiradas abruptamente das suas casas, que é aquele lugar de sua segurança, seja perdendo o bem material, mas seja perdendo a sua própria vida, nós temos que parar para refletir. E na guerra da Ucrânia, essa última semana apareceu uma notícia que achei absolutamente interessante. Uma pianista, ela teve sua casa bombardeada em Kiev e uma pessoa da sua família ficou gravemente traumatizada, mas ela conseguiu, num vídeo que correu todo mundo, ela tirou as pedras e a poeira daquela casa que foi bombardeada, abriu o seu piano e tocou uma música de Chopin, para que pudesse se despedir da sua casa, que ela tinha que deixar, porque ela está num país em guerra. Olha, o ser humano é capaz de provocar inúmeras dores pela ignorância que ainda que temos, mas nós também temos o potencial de transformar essas dores em algo absolutamente único, porque nossa essência, ela é divina. E o Cristo é, sim, o restaurador da casa espiritual dos homens. Como que nós podemos fazer isso em sintonia com o Cristo interno? Através das nossas melhores atitudes, das nossas melhores condutas, dos nossos melhores comportamentos no nosso dia a dia, seja no auxílio a alguém que necessita, seja na caridade material ou na caridade essencial, que é aquela muitas vezes que ela é apenas no silêncio. A gente pode sim ter práticas eminentemente cristãs que possam caracterizar a todos nós como esses seres filhos de Deus, extremamente amados, e que estamos aqui para aprendermos. O cristão, então, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas de serviço. Mas, se nós percebermos que precisamos retornar à nossa casa íntima, nós podemos direcionar alguns caminhos. Quais seriam esses caminhos da nossa religação com o sagrado, com o Cristo que todos nós temos dentro do nosso coração? Algumas sugestões. Podemos fazê-lo através da introspecção. Não adianta pensarmos que vamos encontrar a paz e a serenidade íntima, vivendo num mundo caótico e buscando no exterior a paz que nós não conseguimos encontrar em nós mesmos. É necessário fazer a introspecção, que pode ser um momento íntimo em sua própria casa ou na natureza. Podemos fazer a contemplação, como nós mostramos aqui, de uma natureza belíssima,
observarmos mais tudo que nos envolve, uma pequena flor, um pássaro, um canto, começarmos a olhar, termos olhos de ver, porque nós fomos colocados nesse mundo, mas esse mundo tem belezas extraordinárias. E muitas vezes nós passamos olhando para uma tela e esquecemos de perceber ao nosso lado as belezas que nos fazem a íntima conexão com o mais alto. É necessário estar no mundo. Sim, é necessário estar no mundo. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item 10, que nos ensina que estar no mundo é participar do mundo como ele nos conclama. Participarmos das nossas relações sociais, não vivermos isolados, mas sempre, qualquer ação, fazê-la ligada ao nosso Criador, aquele que nos permitiu estarmos aqui. Se nós fizermos as nossas ações ligados a essa fonte divina, aquilo que nós fizermos, envolvendo a nossa vida na sociedade, para que possamos viver o mundo terreno como ele nos convida, mas podemos viver de forma a desenvolver essa ligação com o mais alto, e aí sim, nós vamos estar vivendo no mundo sem ser do mundo especificamente, mas estarmos com conexão com todas as nossas atividades, com os nossos prazeres, com os nossos ambientes, procurando fazê-lo de forma a nos reportar sempre a Deus e agradecer. Sim, a gratidão. Hoje existem estudos científicos mostrando que as intervenções em que utilizam a gratidão e o perdão, elas são extremamente benéficas nas respostas dos nossos transtornos mentais, dos nossos transtornos físicos. E mais interessante, a questão do perdão, ainda que nós não consigamos ainda perdoar, mas só termos a intenção do perdão, já foi mostrado que isso já faz uma repercussão extraordinária e benéfica na nossa condição de saúde. E, evidentemente, não poderíamos deixar de lembrar de uma ferramenta maravilhosa que todos nós devemos exercitar todos os nossos dias, que é a prece. Jesus já nos ensinou, em Mateus 6, versículo 6, ele já nos mostrou que quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então, seu Pai que vê no secreto o recompensará. Exatamente essa ferramenta da fé, da confiança, da oração diária, ao começar o nosso dia, ao fecharmos o nosso dia, em agradecimento a Deus por mais uma oportunidade, é fundamental para que façamos e construamos essa ponte entre nós, na nossa experiência terrestre, e o nosso mundo espiritual maior, que nos acompanha, que nunca nos abandona, os nossos guias, os nossos mentores espirituais. E finalizando, trazemos aqui o poeta do Espiritismo, Leon Denis, no belíssimo livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele nos fala, sim, tal é o caráter complexo do ser humano, espírito, força e matéria, em que se resumem todos os elementos constitutivos, todas as potências do universo. Tudo que está em nós está no universo, e tudo que no universo está, encontra-se em nós. Pelo corpo fluídico e pelo corpo material, o homem acha-se ligado à imensa teia da vida universal. Então, meus irmãos, qual é a minha casa? Qual é a minha casa íntima? Qual é a nossa casa? A nossa casa é exatamente essa experiência corpórea que todos nós estamos aqui vivenciando e experienciando nessa atual encarnação. A nossa casa é o nosso lar. A nossa casa é nossos vizinhos, é a nossa comunidade,
é a nossa cidade, é o nosso país, e a nossa casa é o planeta Terra. Todo está absolutamente interligado nessa teia universal. E aqui nós estamos para aprender a amar. Amar a nossa casa íntima, amar o nosso lar, amar o nosso planeta, como Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como mandamento maior da lei de Deus. Se nós aprendermos cada dia construir esse amor, temos a certeza absoluta que teremos a oportunidade de estarmos aqui no nosso mundo de regeneração. Porque, finalmente, meus irmãos, a vida na Terra é uma jornada para Deus. Obrigada. Agradecemos a nossa colega e amiga Fabíola pelas palavras que com certeza confortaram os nossos corações e trouxeram para nós luzes para que nós prosseguíssemos na jornada diante de tantas dificuldades, de tantas notícias, mas que continuássemos perseverantes na fé. Passo para a Fabíola para realizar a prece de encerramento. Queridos irmãos, vamos agora respirarmos profundamente nessa conexão com o nosso Pai Criador, com o nosso Mestre Jesus. Agradecermos profundamente a experiência que nós temos aqui na Terra. Agradecermos e pedirmos por todos nós, que ainda ignorantes das vossas leis, temos percalços, temos equívocos, mas que sabemos que a sua misericórdia cobre a todos nós, que o seu amor infinito cobre toda a terra, e numa corrente de amor e de harmonia, pedimos pelo nosso planeta, pedimos por todos nós, para que possamos, Senhor, continuar acreditando com fé, com coragem e, acima de tudo, com esperança em dias melhores para todos nós em humanidade. Gratidão, Senhor, pela experiência, gratidão por tudo que nos dá a cada dia, e que a cada dia, quando percebermos a luz do sol, possamos elevar os nossos olhos, santificar os nossos raciocínios e ampliar o nosso entendimento, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a todos que nos acompanharam. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim
possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.